Quero cumprimentar nessa manhã a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um pouquinho atrasado aqui, né? Mas estou aqui de volta para nessa manhã trazer a nossa escola bíblica dominical. E hoje nós temos nossa lição de número 10, que tem por título A Intercessão pelos Efésios. Já cumprimentar a irmão Jerônimo, irmã Adeilza, irmã Kátia e todos os outros irmãos de perto, de longe, que essa manhã estarão participando dessa live em nome de Jesus. Já pedindo desculpa aí pelo atraso. Não é que eu acordei atrasado, não, irmãos, é que eu dei uma mexida no meu Facebook e acabei bloqueando para os irmãos. Mas eu consegui resolver aqui em nome de Jesus e nessa manhã estou aqui mais uma vez com alegria, prazer e contentamento para continuarmos estudando nossa lição baseada na carta do apóstolo, aos Efésios, nessa manhã, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso textuário da lição de hoje, que está baseado na carta do apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículo 14 e 15, quando diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma um nome. E a nossa verdade prática de hoje, que diz assim: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder e vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. E a nossa leitura em classe hoje, irmãos, está para quem já estiver com a sua Bíblia aberta aí, para acompanhar a leitura. A nossa leitura está baseada na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 3, do verso 14 ao verso 21. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, do capítulo 14 ao versículo 21. Dar as boas-vindas a todos os irmãos que estão aí participando nessa manhã, em nome de Jesus. Quando ele diz: por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma um nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a altura, ou qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E essa glória na igreja
por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Nessa manhã, nós temos aqui, irmãos, o tema de hoje, que é um tema chamado de intercessão ou oração de Paulo pelos irmãos Efésios. Na primeira oração de Paulo pela igreja de Éfeso, no capítulo 1, no versículo 16, na lição de hoje, nós nos deparamos com a segunda oração de Paulo pela igreja, ou o segundo motivo de oração de Paulo pela igreja. Mas ele já tinha se colocado de joelho pela igreja por um primeiro motivo. Agora é o segundo motivo. Ele já teve outra causa pela qual ele se colocou de joelho. Agora era a segunda causa. Então, a primeira causa que ele se colocou de joelho é como está aqui em Efésios mesmo. Os irmãos podem acompanhar no capítulo de número 1 e no versículo 16, ele já tinha se colocado de joelho, ou seja, ele já tinha intercedido, orado pela igreja de Éfeso por um primeiro motivo. Qual foi o primeiro motivo? Ele está aqui, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, qual é a sobressalente grandeza do seu poder sobre vós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então, na primeira oração intercessória que Paulo fez pelos irmãos de Éfeso, ele tinha se colocado de joelho, ou ele tinha intercedido por aquela igreja, para que os irmãos recebessem o espírito de revelação e o espírito de entendimento ou de sabedoria, para que eles compreendessem aquela causa do evangelho que Paulo tinha recebido como revelação da parte de Deus para transmitir à igreja, para transmitir ao povo, mas que se eles não tivessem a sua mente iluminada e revelada, ou Deus não descortinasse os olhos do entendimento para que eles entendessem o que Paulo estava querendo dizer, então eles não teriam uma facilidade de compreender tudo aquilo que Deus, por Paulo, que agora era esse prisioneiro dessa causa, o prisioneiro desse amor, um prisioneiro dessa revelação que ele queria passar para os Efésios como igreja, mas que eles
naturalmente, como seres humanos, não poderiam entender ou compreender. Por isso agora ele se coloca na brecha, ele se coloca de joelhos e ele pede a Deus que o Espírito de graça e revelação entrasse no interior daqueles irmãos para que os seus olhos fossem abertos e aquela clareza espiritual pudesse permear o interior daqueles irmãos para que eles pudessem começasse a compreender os mistérios que Paulo recebeu lá no caminho de Damasco, quando ele caiu do cavalo e ele viu como o sol de meio-dia a luz de Cristo na sua mente. E lá, quando ele ficou na Arábia, orando a Deus, recebendo todas aquelas revelações dos mistérios que Deus tinha para eles, mas que revelou a Paulo e que Paulo queria transmitir à igreja, como nós estudamos na lição passada, o mistério que estava encoberto, mas que agora Deus levantou a Paulo para que Paulo recebesse essa revelação do querer de Deus, do pensamento de Deus, do que Deus queria para a igreja, que nesse momento Paulo, como um prisioneiro de Deus, ele quer revelar esses mistérios aos irmãos efésios. Só que ele sabe que se eles não tiverem ajuda do Espírito Santo nas suas mentes, abrindo os olhos do entendimento, eles não vão poder compreender. Porque essa revelação não é de homem, ela é de Deus. E somente o Espírito Santo, que sonda, que prescruta os segredos de Deus, podem externar ou pode aclarar os olhos dos irmãos para que eles entendam aquilo que Paulo está querendo transmitir. Que se o Espírito Santo não ajudar, ninguém entende nada. Nós não conseguimos entender. Porque o homem natural não pode compreender as coisas de Deus. E agora, nessa segunda oração intercessória de Paulo, por eles de novo, só que agora no capítulo 3 e no versículo 14, quando ele diz: por esta causa eu me ponho de joelho, e agora nessa segunda causa, ou nesse segundo motivo de oração que Paulo tinha, ele tinha uma nova descoberta para eles. Agora o Espírito já tinha revelado os mistérios e eles já estavam começando a entender os mistérios dessa revelação, já estavam sendo desvendados para eles, os olhos já tinham se aberto. Só que agora Paulo se coloca de joelhos por um motivo ainda na continuação do desenrolar do mistério. E Paulo queria que eles descobrissem outras coisas no desenvolvimento do mistério que Paulo tinha, mas queria revelar. É tanto que ele diz para a igreja de Gálatas, ou aos Gálatas, ou aos irmãos da Galácia, que ele sentia dores de partos. Quem é mulher vai entender isso melhor do que nós homens. Ele amava tanto a igreja, ele amava tanto a causa de Jesus, mediante a revelação que Deus tinha dado para ele, e aquilo era tão forte nele, que ele sentia como se fosse dores de parto, querendo que esses irmãos recebessem aquilo que ele estava com ele para transmitir.
E ele via que os irmãos não conseguiam aquilo. Então ele se coloca na brecha, ele vai orar a Deus e ele intercede, né? Ele se coloca na brecha, ou ele se coloca por alguém, que no caso a intercessão é quando alguém intercede por alguém, ou quando alguém roga por outro, quando alguém toma a causa de alguém. Então ele diz: por esta causa. Então todos nós temos uma causa. Eu não sei qual é a sua causa. Paulo aqui, ele tem uma causa. Essa já é a segunda causa dele. Só na igreja de Efésios, essa já é a segunda causa pela qual ele se coloca em oração. Eu já tive causas e tenho causas que eu me pus em oração, que eu intercedi por alguém. Eu sei que você nessa manhã tem também suas causas, e que você não se esqueça das suas causas de oração. Quando Deus coloca alguém na sua mente, né? É muito pessoal, é muito revelado por Deus, é muito do particular de cada pessoa, mas que essa causa ela não pode ir com você para a sepultura. Você tem que orar. Você tem que, como disse Paulo, eu tenho uma causa, eu me ponho de joelhos diante de Deus por essa causa. A minha causa é essa. E por isso eu me coloco de joelho diante de Deus por vocês, eu intercedo por vocês. Então, irmão, nessa manhã, você que tem uma causa sendo sua, no caso a intercessão aqui não é oração por você, mas por outrem, né? Por alguém de longe, por alguém de perto, por alguém da família, por alguém que você não conhece. A oração intercessória, ela é sempre com os interesses de outros e nunca pelos seus, né? Você se propõe a defender uma causa de alguém que Deus te coloca para você dobrar os joelhos e interceder por alguém. Naquele momento Deus quer livrar, Deus quer levantar, Deus quer manter. E aqui Paulo, ele se coloca de joelho, ele diz: por causa disso, eu me ponho de joelho. Por causa disso o quê, irmãos? Como eu disse, é muito pessoal, né? Então, no caso aqui, a causa de Paulo, quando ele diz: eu sou um prisioneiro. Eu não sou um prisioneiro de Roma, eu não sou prisioneiro de ninguém. Eu sou um prisioneiro de Deus. Eu sou um prisioneiro da revelação que Deus me deu. Eu sou um prisioneiro do mistério de Deus para a igreja. O amor de Paulo era tão forte, irmãos, que ele se sentia como um prisioneiro solto. Ele estava na cadeia quando ele escreveu essa carta. Mas Paulo não se sentia preso em nada. Ele só se sentia preso nisso. Ele só tinha essa tendência, essa inclinação. Ele só se sentia preso a esse amor. Ele só se sentia preso a essa causa. E essa era a causa pela qual ele agora entrava em oração pelos irmãos de Éfeso, pelos irmãos da igreja de Éfeso, aos irmãos efésios. Aqui no versículo 15 ele diz assim: do qual, quando ele fala assim, por causa disto eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
Eu não sei se os irmãos se recordam, mas nessa lição, logo no início, nós falamos que os irmãos de Éfeso, aquela nação era uma nação que não era uma nação regida por uma matriarca, que era a deusa Diana. E lá tinha muita orfandade, não tinha, era muito filho lançado na rua sem pai. Os irmãos devem se recordar dessa lição que eu falava que as mulheres, aquelas mulheres que praticavam aquele culto no templo de Diana, elas ganhavam os meninos e depois não tinha pai, os meninos não tinham pai. Eram jogados, eram abandonados, alguns eram até adotados por famílias, mas era uma cidade, era uma geração que não tinha pai. E Paulo ele apresenta Deus como esse pai. A igreja de Éfeso, ela já nasceu quando ela nasce, Paulo apresenta Deus como um pai. É tanto que lá ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa igreja já é apresentada a um pai. E nosso irmão, eu acho que é o nosso irmão Julimar que está aí, a nossa irmã Rosa que está entrando aí pela primeira vez, né? Se for, Deus abençoe aí, viu? Pelo símbolo aí parece que no perfil aí do nosso amado irmão. Então, a igreja de Éfeso, ela passa a conhecer Deus como um pai. Aquele povo que não tinha essa filiação, essa paternidade, por assim dizer, porque ela era uma sociedade matriarcal, que não era um pai, mas era uma mãe. Aí, nessa mesma perspectiva, ele diz assim: bendito me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele segue aqui no versículo 15, irmãos, e ele diz assim, ó: do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Veja bem, ele está querendo dizer, irmão, que eles não tinham o nome de um pai. Quando você é registrado no cartório, você precisa colocar ali a sua paternidade, o nome do seu pai. E o seu pai te reconhece como filho. Então, toda a família no céu e na terra precisa ter Deus como pai, não um padrasto, mas pai. Então, toda a família nos céus e na terra tem a derivação do nome da paternidade ou da paternidade de Deus. E aqui então ele diz: eu vou diante desse pai, em quem todas as famílias no céu e na terra tomam nome. E ele diz assim no versículo 16: para que, segundo as riquezas da sua glória, quando você é filho de um pai, você passa a ser herdeiro de tudo aquilo que esse pai tem, né? Então, se o pai é um fazendeiro, você passa a ser herdeiro da fazenda desse pai. Se seu pai é um empresário, você passa a ser herdeiro legalmente
da empresa do pai, da herdade do pai. Então, tudo aquilo que o pai tem passa a ser por direito dos filhos, por herança. Legal. Então, aqui ele diz, para que, segundo a sua riqueza, a riqueza da glória. De quem é a glória? A glória de Deus. Então, como é que diz? Creiam e verás a glória de Deus. Então, Paulo, ele roga aqui ao Pai da glória, que é rico em glória, em poder, em majestade, né? Para que essa glória vos seja concedida. Ele está dizendo assim, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Olha o que ele está dizendo. Que lá na primeira oração, ele ora para que o Espírito Santo desvende os mistérios e revele os mistérios da prisão de Paulo, do mistério que Paulo recebeu e que ele queria que os irmãos recebessem, ou que fosse revelado. Agora, ele está dizendo, irmãos, para que, segundo as riquezas da glória, vos conceda que sejais, ou seja, Deus permita à igreja de Éfeso, que sejais corroborados. E a palavra aqui, irmãos, para corroboração, é afirmação, para que os irmãos se tornem interiormente, ou para que o Espírito de Deus agora, ele não apenas revele, como já tem revelado, mas que agora no homem interior, instalado no ser, no âmago de cada pessoa, esse Espírito Santo corroborado afirmasse o propósito do evangelho do evangelho da graça que Paulo ele está tentando transmitir para os irmãos da igreja de Éfeso, para o desenvolvimento da causa do evangelho que Paulo propunha aos irmãos de Éfeso mediante aquilo que ele recebera de Deus. E nessa corroboração interior, nessa confirmação no homem interior de cada pessoa e na igreja, essas pessoas pudessem descobrir quais fossem essas riquezas contidas nesse mistério ou nessa glória que Deus estava revelando aos Efésios e que consequentemente estaria revelando para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo em todos os tempos. Não somente a oração intercessória de Paulo, ela não é somente para os Efésios, ela é para a igreja de Jesus Cristo em todos os tempos. Então Paulo estava querendo que o corpo de Cristo, ou a igreja de Cristo, pudessem trazer
ou seja, ser corroborados, que o Espírito Santo corroborasse, né, dentro dos irmãos, que fosse ratificado, que fosse confirmado, que eles se tornassem rígidos, né, eles fossem encorajados no homem interior, para começarem a conhecer mais e mais os mistérios daquilo que Paulo estava tentando transmitir. Então, Paulo ora para que essas revelações, ou para que essa corroboração, ou essa firmeza, ou essas ações do Espírito Santo no âmago do ser de cada pessoa, dos irmãos de Efésios, né, para que eles compreendessem, irmãos, quais fossem as dimensões e as larguras e as profundidades do mistério que Paulo estava revelando ou queria revelar para os irmãos efésios. Porque somente mediante revelação espiritual é que eles poderiam entender. De outra forma, eles jamais poderiam entender qual eram as dimensões das realizações espirituais e das riquezas contidas no mistério que Paulo recebeu como revelação da parte de Deus para trazer para a igreja. Não somente na vida presente, irmãos, como também, mais ainda, no além-túmulo. Irmã Jo, a minha irmã Maju também está presente, em nome de Jesus, que Deus abençoe. Então, as revelações que Paulo, eu sei que essa lição, irmãos, ela é um pouco profunda, os irmãos precisam ter paciência para entender. Paulo estava agora na brecha, irmãos, veja bem, para revelar aos irmãos um mistério que esteve oculto e que agora ele queria que os irmãos compreendessem. Quais fossem as riquezas da glória de Deus. Então aqui, irmãos, veja bem, uma certa vez ele disse: irmãos, orai também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca, que eu consiga revelar aos irmãos os mistérios contidos nas promessas que foi revelada para os irmãos. Mas que nós ficarmos somente nas beiradas, nas abas do conhecimento, e não forem revelados a nós esses mistérios, nós ficaremos somente com as partes secundárias, com aquelas coisinhas que só pode falar uma criança, porque se a gente quiser falar mais profundamente, os irmãos não vão entender. Por isso que o apóstolo Paulo, ele se coloca na brecha e intercede pela igreja, para que a igreja de Deus tenha curiosidade, irmãos, de conhecer os mistérios que Deus tem revelado para nós. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Nós vamos desmotivar. E aqui ele está dizendo, olha, irmãos, ele diz, olha, no versículo de número
13, no versículo de número 13, se os irmãos estiver com a sua Bíblia aberta aí, em Efésios 3 e 13, ele vai dizer assim, olha, portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós, que são a vossa glória. Não quero que vocês fiquem tristes, não quero que vocês sofram, não quero que vocês fiquem angustiados pelas minhas tribulações, pelas minhas prisões, pelos meus sofrimentos, porque isso que eu passo é a vossa glória. Isso que eu passo é por causa de vocês, porque eu quero que vocês descubram, eu quero que esse mistério seja aclarado para vocês. Então, por causa disso, da minha prisão, das minhas tribulações, dos meus sofrimentos, da minha fome, por causa da minha solidão, dos meus açoites, do perigo da espada que eu passo, é para que Jesus seja mostrado para vocês. Para que vocês consigam entender qual seja esse mistério. Ou seja, para que esse mistério, o Espírito, eu rogo para que o Espírito seja corroborado, confirmado em vós, para que vocês consigam entender qual seja essas dimensões espirituais, para que vocês não fiquem somente com as dimensões das vossas cabeças, para que vocês não vivam somente com aquilo que é finito, com aquilo que é humano, para que vocês não vivam somente com aquilo que é humano de vocês no natural, porque o homem natural não compreende essas coisas. Se for para servir somente com as nossas convicções, somente com o meu alicercezinho, com a minha fé, sem essas convicções mais profundas em Deus, nessas dimensões espirituais, em grandeza, em poder, em majestade da glória de Deus, nós vamos desanimar. Mas Paulo disse, eu não quero que vocês desanimem, eu não quero que vocês fiquem angustiados por causa do que eu estou passando, porque isso é a minha glória, ou seja, isso é a vossa glória, isso é a vossa riqueza, é o vosso alicerce, é o que mantém vocês vivos e vocês tenham vida, e vida com abundância. No segundo ponto, ou na segunda oração, irmãos, ele vai querer que haja um desenvolvimento, né, de eles estarem arraigados em Jesus. Então aqui no versículo de número 17, ainda no 16, ele diz assim, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito Santo no homem interior. E no versículo 17, ele usa outra expressão que é arraigados, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor. Esta palavra arraigados, ela quer dizer, irmãos, plantados,
ele quer dizer o caule da árvore está arraigado no vaso. O caule da árvore está enraizado na terra. O caule é a madeira que sustenta a copa da árvore. Nós gostamos de ver as flores das árvores. Nós elogiamos. Nós gostamos de ver as copas das árvores, as suas folhagens. Nós não olhamos para a raiz das árvores. Ninguém elogia uma raiz. Mas sem a raiz não existe flor. Sem a raiz não existe copa. Sem a raiz não existe caule. Então, irmãos, nós precisamos estar arraigados em Deus. Nós não podemos viver só de aparência, de fantasias. As flores são bonitas, mas a erva sem a raiz ela seca. Sem o alicerce, sem estar plantado. Se a árvore não tiver plantada, arraizada, ela murcha. Então aqui, para que nós possamos entender qual seja o desenvolvimento do amor de Deus, a largura, comprimento, profundidade, altura e dimensão desse amor, nós precisamos estarmos plantados na ideia de Paulo para a igreja de Éfeso. Então ele fala assim: para que estivéssemos arraigados ou alicerçados no amor de Deus, que o amor é o distintivo de um crente. Se nós lermos em João 13:35, Jesus vai dizer: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vós vos amardes uns aos outros. E o amor designa a nossa filiação. Quem ama a Deus é filho de Deus. Quem não consegue amar ninguém tem problemas de filiação, porque Deus é amor. Aqui em João, no seu capítulo de número 4, versículo de número, na carta de João, na epístola do apóstolo João, ele diz, no capítulo 4, ele diz assim: amados, amemos uns aos outros por caridade, porque a caridade é de Deus, ou o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então ele quer que nós venhamos compreender qual seja a dimensão do amor de Deus, mas não só de palavra, mas o amor na prática, que é a caridade, que é o amor na prática. E assim, alicerçados no amor, que é a locomotiva que puxa o vagão, os vagões da longanimidade, da benignidade, da bondade, da fé e da mansidão, da temperança, do domínio próprio,
do fruto do Espírito como nós conhecemos. E o amor é o que encabeça tudo. O amor é que encabeça todas as ações do cristão. Tudo que o cristão faz tem que ser por amor. Paulo disse: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, e desse meu corpo para ser queimado, distribuísse minha fortuna entre os homens, tivesse toda a fé que transportasse os montes, e não tivesse amor, eu seria como só um sino que retine, ou como um som que não diz nada, que não expressa nada. Então ele roga aqui, irmãos, na sua oração intercessória, não é o motivo dele é esse. Nós temos nossos motivos de oração, como eu já falei, mas o motivo de Paulo era para que os discípulos ou os irmãos de Éfeso compreendesse e permitisse que o Espírito Santo corroborasse e que esse desenvolvimento do amor de Deus fosse arraigados no seu homem interior, na sua alma, no seu espírito, para que tudo que eles fossem fazer, eles fizessem tendo como força motriz o amor. O ponto de partida fosse o amor, não fosse nenhum outro interesse. Tudo que faz que não é por amor, não é da fé, não é do princípio do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, a ação de Deus para o homem foi por amor. O motivo foi o amor. Então, tudo que não é do amor não é de Deus. Toda a motivação que não seja o amor não é de Deus. Pode ser bonito, pode ser glorioso, mas se não for o amor, ou se nós não estivermos alicerçados no amor, tudo aquilo não conta para Deus. Então Paulo queria que os irmãos começassem a compreender quais eram as dimensões do amor de Deus. Porque, irmãos, ele vai falar aqui no versículo de número 18 da nossa lição. Ele diz assim: para que Cristo habite pela fé no coração, a fim de estarmos estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, com todo o conglomerado dos santos, que é a igreja de Deus, qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade do plano do amor, a dimensão desse plano salvífico de Deus para os nossos corações. Para não ficar muito, não é? Aqui ele está falando, irmãos, né, a respeito da largura. Porque se formos tratar com as dimensões humanas, irmão, vai ficar muito larguinho, estreito para... As dimensões humanas são muito estreitas. São muito estreitas. O nosso caminho é estreito. Ou seja,
as dimensões humanas, elas andam por vias muito estreitas. Nós não caminhamos uma milha com ninguém. Quando alguém nos convida para caminhar uma milha, andar 1 quilômetro com ele, no máximo a gente quer ir meia milha. Não queremos ir longe. As dimensões humanas, elas são muito estreitas, limitadas. Não são as dimensões do amor. Porque o amor não tem dimensão. O amor não cabe na religião, irmão. Então nós só poderemos conhecer as dimensões dessas riquezas de Deus. Veja aqui o que Paulo está fazendo, irmãos. Veja o que é que Paulo está fazendo, irmãos. Veja pelo qual Paulo está orando. O que é que Paulo está querendo? Que a igreja entenda que ela não pode ficar esse caminho estreito, nesse caminho nas dimensões humanas, no tratado com as pessoas, na compreensão das pessoas, no que a gente oferece para as pessoas. É muito estreito, é muito limitado. Nós mesmos estamos à flor da pele, nosso perdão é muito estreito. Nós perdoamos com ressalvas. Nós não estamos prontos para perdoar alguém 490 vezes o dia. Você vai dizer, você é doido, eu não posso perdoar. Realmente, para ser filho de Deus, irmãos, nós temos que ser filho de Deus, mas as dimensões são grandes. Não podemos dizer que somos filhos de Deus e nós ficarmos com esse caminho, essas dimensões tão estreitas. Então Paulo ele se coloca em oração para que o Espírito Santo, agora Cristo habitando nas pessoas, não como uma casa de veraneio ou uma casa de praia que você vai lá nos fins de semana, você vai lá de passeio. Não, Cristo habitando em você, Ele residindo, tabernaculando, como a Bíblia dizia, que Deus habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então Paulo ele diz assim, que ele estando enraizado, este amor estando enraizado em nós, estando corroborado em nós, as dimensões da riqueza estando em nós, já corroborado, plantado em nós, a nossa tratativa com as pessoas vai ser nas larguras da dimensão desse amor. Quando te chamarem para andar uma milha, você vai 2 com ele. Quando te pedirem a túnica, você dá também a capa. Quando te baterem na face, você oferece a outra. Quando te xingarem de Beuzebu, você vai dizer, não, xingaram Jesus também. Quando você passar por sofrimento, você diz, não, Cristo passou por mim mais do que esse. Então, você não é um ser largo, achatado, pequeno, diminuto, não. Você agora entendeu que ao entrar nesse mistério, nessa riqueza de profundidade, de largura e de dimensões maiores, você não pode tratar as pessoas com o seu tamanho. Você precisa ceder
a oportunidade maior para as pessoas, assim como Jesus cede para você. Você jamais pode deixar de perdoar quando Jesus já te perdoou. Também ele fala aqui sobre o cumprimento. Você não pode encurtar a trena de Deus, da medição de Deus, da medida de Deus. Que a medida de Deus não tem fim. O seu amor não tem fim. Deus amou o homem de tal maneira. Por isso, irmãos, como eu posso dizer que eu amo a Deus sem que este amor esteja alicerçado em mim e eu ame a Deus com as dimensões, ame as pessoas com as dimensões do amor de Deus? Falar que ama, até papagaio aprende a falar. São decorativas as frases. Amados, não ameis só de palavras. Então, aqui ele vai falar sobre a largura e a profundidade e o comprimento do amor e da dimensão do mistério que Paulo revela para a igreja. Que ele quer que a largura do amor de Deus se instale no coração de cada ser humano, para que ele não viva só com as suas manias, com a sua vidinha raquítica estreitinha. Não, ele seja uma extensão de Deus, um braço de Deus, a extensão da graça, do amor, extensão daquilo que é Deus. Ele é um Deus em miniatura, ou seja, ele é um filho de Deus por extensão, em série, de amor, de perdão, de misericórdia, de compaixão. Porque quando a criança nasce, ele diz, olha, tem os traços do pai, o nariz do pai, o rosto do pai, o nariz da mãe, a orelha do pai, tem que ter traços. O filho tem os traços do pai. Então Deus é amor. Então, se Deus é amor, o amor precisa estar implantado e derramado pelo Espírito Santo que nos foi dado em nossos corações, para nós não sermos só humanos, mas já gozarmos e desfrutarmos do grande amor de Deus. Quando o Senhor falou daquele servo incompassivo, que um senhor que tinha um servo que lhe devia uma grande soma em dinheiro, e ele foi para o Senhor e disse, olha, eu não posso te pagar. E o Senhor disse, então você está perdoado. E ele saiu perdoado, e lá na frente ele encontrou alguém que lhe devia uma soma menor, e aquela pessoa disse, me perdoa porque você foi perdoado. E ele disse, não, você tem que me pagar, inclusive eu vou lançar você na cadeia. Ele não queria receber, ele queria a vingança, porque como que aquele homem ia pagar para ele se ele estava privado de poder trabalhar, angariar fundos para com o suor do rosto pagar a dívida? Não, ele queria a vingança. Então, quem age com vingança, quem não leva desaforo para casa, não age com as dimensões do amor de Deus. Por isso, irmão, Jesus disse, nisso conhecereis um discípulo, irmão, se vós amardes uns aos outros. E o amor é o distintivo de um crente. Não é se ele distribui 500 folhetos por dia. Não. Nisso conhecereis um discípulo, se ele amar aos outros. Assim como eu amei, ele ama também, porque ele compreendeu
aquele homem não sabia valorizar o perdão que tinha recebido. Tanto ele não sabia que ele não repassou. Então, quando eu não sei valorizar as causas do perdão que eu recebi, logo eu não entendo o valor dele, não consigo repassar, não consigo perdoar. E a Bíblia diz que, de certo modo, o perdão de Deus para nós está condicionado a eu também perdoar o outro. Se vós perdoardes aos homens as suas ofensas, eu perdoo as vossas. Se vocês não perdoam os homens as suas ofensas, eu não perdoo as vossas. Está na condicional porque você não amou. Você conheceu o amor. Você recebeu as benesses do amor, os recursos do amor, né? O perdão, né? Você recebeu os benefícios. Mas e agora para repassar? Não, você põe numa caixinha, você põe ele na sua dimensãozinha, no seu quadradinho, na sua treninha de 1 metro, né? Que não estica para mais nada, na limitação humana. Não, irmão, isso não é o amor de Deus. Isso aí pode ser até a religião de alguém. Isso pode ser a sua qualidade como ser humano, como pessoa. Ah, eu sou assim mesmo, comigo é assim, então. Não é Deus, né? Não é Deus, é religião humana, na limitação de alguém, do ser humano. Mas Deus não quer que você sirva a Ele nas suas dimensões. Eu sou igreja, igreja. Igreja tem que compreender o mistério da construção da igreja. Veja que Paulo disse, veja cada um como se está alicerçando nesse fundamento que tem, o fundamento é alicerçado em amor. E ele disse, a obra de cada um será passada diante de Deus. Veja cada um como obra, como trabalha. Veja cada um como edifica, porque a obra de cada um passará por mim como fogo. Se a sua obra for de palha, vai queimar. Se a sua obra for de capim, uma choupana, vai queimar. Nós precisamos construir com material não sórdido, com material de segunda categoria. Quando a gente vai construir nossa casa, se a gente pudesse, a gente comprava do melhor. Então, como que nós poderemos edificar na obra? Tem que ser nas dimensões, a trena tem que ser cumprida, é a trena de Deus, o caminho tem que passar vários ali, entra e sai muita gente, né? Na nossa vida, está pronto para muita gente, para ser acessível a muita gente, né? Não ser uma pessoa limitadinha. E a altura, hein? Qual é a sua altura? Qual é o seu limite? Que ele fala aqui, largura, comprimento e altura. Comigo é mais embaixo. Comigo é 2 pesos e 1 medida. Comigo é assim, ó. Se bater, eu tenho que levar. É olho por olho, dente por dente. Ô, irmão. Não, na dimensão de Deus não é assim. Jesus disse, amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Então, a altura do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né? Então não tem dimensão desse amor. Portanto, Paulo está dizendo para a igreja, veja, irmãos, veja se os irmãos estão entendendo. Eu não sei se os irmãos estão entendendo o raciocínio. Aqui está falando da igreja, a primeira igreja,
de onde todas saem, a igreja que gera as outras, a igreja de Éfeso, a igreja do primeiro amor, que Jesus, escrevendo à igreja de Éfeso, disse: tenham contra ti que deixasse a sua primeira caridade, o seu primeiro amor. Então aqui está dizendo que o amor esfria nesses dias. Por se multiplicar a iniquidade, o amor esfria, o amor diminui, o amor decresce. Não o amor de Deus. Não é o amor de Deus, não. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que amamenta, não é assim que a gente conhece? O amor comparado ao amor materno, o amor mais perfeito que possa existir. Ainda que uma mãe se esqueça do filho, eu, todavia, não posso me esquecer de ti. Esse é o amor de Deus, o amor que não esquece. E para terminar, irmãos, o amor com profundidade, o amor na dimensão profunda, o amor que alcança, que socorre, que vai longe, o amor que não passa de largo, que não trata com indiferentismo, que não escolhe um grupo seleto de pessoas para se afeiçoar, para amar, o amor que escolhe raça. Não, aqui está dizendo que no versículo 15 fala assim que o amor do qual toda a família nos céus e na terra toma um nome. O amor que toma o nome de cada pessoa, ou seja, você que tem no seu nome o amor de Deus, o amor do Pai. Você que tem na sua vida a paternidade divina, o amor do Pai. Quando você ora, você não diz Pai Nosso, porque Ele não é só seu, Ele é dos outros. Você não diz o pão nosso, porque não é só seu, também é dos outros. É o amor que não restringe, que não aprisiona, que não coloca Deus numa caixinha da minha capacidade de compreender Deus. Não. Mas o amor que vai nas distâncias mais profundas. Não é uma fonte que seca. Não é uma fé que acaba. Não é um amor que se esfria. Não é um amor com um ânimo curto, mas é um amor longânimo. Não é um amor na dimensão humana só, mas numa dimensão mais funda, mais profunda, não restringida, não limitada. É um amor que não está baseado em alicerces humanos, não é algo duro, rígido, limitado pelas condições humanas. Não é uma paz que acaba, não é uma paz limitada, não é uma fé limitada, não, mas é uma fé no amor, é uma fé que se instalou, que se enraizou, como a árvore que está enraizada na terra e está implantada, afirmada e firmada em mim, que está, corroborada em mim, firmada em mim, confirmada em mim, para que eu, como igreja de Cristo,
como servo de Deus, não seja alguém que desconheça o amor de Deus. Porque o apóstolo está falando da igreja universal, não a universal do reino, mas a universal dos santos em todo o mundo. E a base dessa igreja, a sua origem, ela é baseada num propósito de um mistério que foi revelado a Paulo. E as bases são essas. E o fundamento é este: o amor, a compaixão e a misericórdia. Esses são os fundamentos dela. A igreja humana, ela pode não ter essas bases. Pode não ter. Os homens, aonde houver homens, a gente vê nos nossos dias quanta falta de amor. A igreja dos homens, ela não perdoa. Ela vive sempre no limite da flor da pele, né? Da temperança dos homens. Cadê o fruto do Espírito? Que é o amor, é sofredor, é longânimo, não suspeita mal, não se porta com leviandade, tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo padece. Esse é o amor de Deus. Agora, se não tem, se falta, é porque está faltando compreensão dele. E a igreja precisa ter isto como fundamento, como base, para que ela seja chamada de filha de Deus e nós possamos ser chamados também de filho de Deus. Senão, a gente só é filho de Deus porque a gente diz que é. Mas na prática, nós não podemos provar que somos, porque nós não sabemos, né, conviver com esse amor. Então, sem amor, o amor encerra tudo. Paulo disse: 3 coisas vão no caixão do crente: a fé, a esperança e o amor. Sem o amor, eu não sei o que será ou como será, porque o amor é o vínculo da perfeição. O amor é a expressão do coração de Deus pela humanidade. Amém? Que Deus nos abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, esteja abençoando cada um dos irmãos, Senhor. Que esta palavra ela possa fazer parte do coração, do âmago, do sentimento, da motivação, da força que nós possamos ter, Senhor. Ó Deus, nos dê essas capacidades, nos dê essas condições espirituais que sejam instaladas em nós por Cristo, pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Ó Deus, que possamos amar uns aos outros como o Senhor nos amou. Continua conosco na manhã desse dia, Pai. Fortalece os meus amados irmãos. Que Deus abençoe todos os que participaram dessa live e aqueles que irão participar depois. Pai, que o Senhor possa acumular de bênção os meus irmãos e nos encoraje a amar mais e mais a cada um de nós e não sermos indiferentes uns com os outros, mas possamos amar porque o Senhor é amor. Pai, em nome de Jesus eu peço e agradeço desde agora para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te dê um dia de vitória, de bênção. Que Deus abençoe você que está aí na live, participando. Que Deus esteja te ajudando, te abençoando.
todos vocês nesse dia, Deus esteja abençoando o seu dia, lhe dê vitória, lhe dê graça, lhe dê saúde e esteja acumulando de bênção a sua vida. Isso também é o que eu te peço, é que eu peço a Deus por você nessa manhã, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Se eu tenho uma motivação, assim como Paulo tinha uma motivação e um motivo de oração, como eu sei que você tem um motivo de oração nesse dia. O meu motivo é o mesmo de Paulo, que isso seja, essa compreensão seja entendida por você, para que você possa viver com dimensões maior, para que você estenda as suas tendas, amplie as suas tendas de compaixão, de misericórdia, né? E não viva nas limitações só da sua humanidade, mas que você seja tal qual o Filho de Deus, assim como o Senhor exige que aquele que seja filho de Deus possa amar como Jesus amou você. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.